Minha esposa desapareceu por meses e de repente ela queria um bebê. Eu já sabia a verdade. Você não vai acreditar no segredo que desfez meu casamento em apenas 6 semanas. Descubra a verdade que nunca me contaram. Meu nome é Rafael e tenho 34 anos. Trabalho como engenheiro na Ventex Solutions, uma empresa em Austin, Texas. Minha esposa, Tamires, repetiu as mesmas palavras por 3 meses seguidos. 3 meses de distância, com dores de cabeça inesperadas, inventando desculpas para dormir no quarto de hóspedes. Uma noite, eu estava parado na porta do nosso quarto, olhando para as escovas de cabelo na penteadeira. Ela evitava meu olhar refletido no espelho. A mulher com quem me casei há 5 anos costumava me puxar para perto quando eu chegava do trabalho. Agora encolheu-se ao sentir meu toque no ombro. Tamires, precisamos conversar sobre isso. Sobre o quê? Perguntou, largando a escova com pressa. Sua mão tremia como se segurasse algo invisível, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Ela se virou para mim e por um instante percebi algo em seus olhos. Medo, talvez culpa. Mas logo colocou aquele sorriso ensaiado que vinha mostrando ultimamente. Nada está errado, Rafael. Estou só cansada do trabalho. Tamires trabalhava como recepcionista na Longstar Electric, no centro da cidade. Era o mesmo emprego que ela tinha há 2 anos, com as mesmas horas e rotina, mas de repente estava exausta todas as noites. Você está cansada há 3 meses. Marquei uma consulta com o doutor para a próxima semana. Talvez precise de vitaminas ou algo assim, disse eu. Ela concordou com um aceno, mas uma sensação fria se instalou no meu peito. A forma como falou parecia ensaiada, como se já tivesse pensado na resposta. Passei aquela noite acordado, ouvindo sua respiração no silêncio escuro, quando ela começou a dormir tão profundamente, quando parou de falar durante o sono, quando minha esposa se transformou em alguém que eu não reconhecia mais. Na manhã seguinte, às 6 horas, não a encontrei no banheiro. Estava curvada sobre a privada. Ela não me ouviu subindo as escadas. Tamires, chamei. Ela respondeu de forma brusca, limpando a boca com o dorso da mão. Rafael, você me assustou. Estou doente. Talvez algo que peguei ontem à noite. Aquela comida chinesa devia estar estragada. Eu disse, mas nós comemos a mesma coisa. Eu me sinto bem. Ela ignorou. Já vestida. Estou indo para o trabalho. Preciso sair mais cedo hoje. Tenho uma reunião importante com o cliente. Completou pegando a bolsa e as chaves. Em 5 anos de casamento, Tamires nunca mencionaram um único cliente pelo nome. A Longstar Electric não era uma empresa desse tipo. Quando ela saiu, fiquei sozinho na cozinha tomando café na caneca que ela me dera no nosso 3º aniversário. Estava escrito melhor marido do mundo em letras já desgastadas. Uma ironia que não passou despercebida. Algo estava errado. Meu instinto gritava isso, mas eu precisava de provas antes de agir. Não fazia ideia do quanto as coisas estavam realmente ruins. Conheci Tamires no casamento do meu primo Miguel 6 anos atrás. Ela era amiga da noiva e eu estava rindo de algo que minha tia havia dito. Quando ela me pediu para rir de novo, seu rosto se iluminou. Soube naquele instante que queria conhecê-la melhor. Nosso namoro foi simples. Jantares românticos, passeios aos fins de semana para Frederick-sur, noites tranquilas assistindo filmes. Ela tinha 26 anos, trabalhava meio período enquanto terminava a graduação em administração. Eu, com 29, já estava estabelecido na Ventex Solutions, pronto para construir algo com alguém. Casamos em uma cerimônia pequena na Catedral de Santo Agostinho. Os pais dela vieram de Corpus Christi. Minha família ocupava 3 bancos. Tamires usava o colar de pérolas da minha avó e chorava durante nossos votos. Os primeiros 3 anos foram bons. Compramos uma casa na Maple Street com a ajuda do meu pai, que trabalhava na construção civil e me ensinou o valor de ter algo sólido. Tamires plantou rosas no jardim da frente e eu construí um galpão nos fundos para ela. Conversamos sobre filhos, não imediatamente, mas um dia. Ela queria focar na carreira primeiro e eu respeitava isso. Tínhamos tempo, mas neste último ano as coisas mudaram de um jeito que não sei explicar. Pequenos sinais no começo. Ela parou de perguntar como foi meu dia, deixou de colocar bilhetes na minha lancheira, passou a trabalhar até tarde 2 vezes por semana, depois 3. Quando sugeri jantar no Boulevard, nosso restaurante italiano favorito, disse que não estava com vontade de comida pesada. Quando comprei ingressos para ver os Teondas jogarem, lembrou de um compromisso de trabalho. Quando minha irmã Vitória nos convidou para o jantar de domingo, Tamires de repente tinha planos com uma amiga da faculdade. O afastamento foi gradual e depois repentino. Primeiro estava sempre cansada, depois sobrecarregada, depois ocupada demais.
esperando algum objetivo futuro indefinido. Qual objetivo? Perguntei 2 semanas atrás. São coisas que você não entenderia, Rafael. Respondeu. Em 5 anos, nunca me tinha tratado daquela maneira. Comecei a prestar atenção aos detalhes. O celular dela sempre virado para baixo. Agenda imprevisível, roupas novas e caras demais para seu salário. Na quarta-feira passada, ela chegou em casa cheirando a colônia, não a minha. Quando perguntei, disse que o elevador do trabalho estava quebrado e que teve que dividir carona com um assistente chamado Alan. Alan da contabilidade? Questionei. Não, Alan do depósito, respondeu. Mas a Longstar Electric não tinha depósito. Eu sabia porque uma vez havia esquecido o almoço dela lá. O prédio era apenas uma concentração de escritórios. A mentira sentou entre nós como uma terceira pessoa no jantar. Aquela noite, ela dormiu novamente no quarto de hóspedes, dizendo que não queria me incomodar com suas mudanças. Eu começava a perceber que minha esposa era uma estranha. A dúvida que me consumia era quem ela realmente tinha se tornado. Uma verdade me atingiu numa tarde de quinta-feira, no começo de outubro. Eu estava organizando nossos documentos, buscando a garantia da geladeira, quando encontrei um recibo. Ele estava escondido atrás dos papéis do seguro, dobrado como se alguém tivesse tentado escondê-lo. Era da Pyrood, unidade de Austin, com data de cerca de 6 semanas antes. Minhas mãos gelaram. O recibo era para um teste de gravidez e uma consulta médica. O resultado escrito em letras pequenas era positivo. 6 semanas atrás, mais ou menos na época em que Tamires parou de querer que eu a tocasse, sentei na cama, encarando aquele pedaço de papel. De repente, tudo fez sentido. O enjoo matinal que ela tentava esconder, a repentina aversão ao vinho no jantar, o jeito como protegia a barriga quando me abraçava para se despedir. Minha esposa estava grávida, mas não fazíamos sexo há 3 meses. Era uma conta simples e cruel. Tamires esperava um filho de outro homem. Não gritei, não quebrei nada. Apenas fiquei ali deixando a realidade penetrar até os ossos. A mulher que eu amava, com quem construí uma vida, havia me traído da forma mais profunda possível e planejava criar o bebê de outro homem como se fosse meu. Pensei em confrontá-la na hora, exigir respostas, forçá-la a admitir, mas algo me segurou. Talvez fosse orgulho, talvez estratégia, ou talvez eu só precisasse de tempo para aprender a respirar de novo. Em vez disso, guardei o recibo exatamente onde o encontrei. Naquela noite, Tamires chegou com comida chinesa para a viagem, agindo como se nada tivesse mudado. Ela até sugeriu que assistíssemos a um filme juntos. Como foi seu dia? Perguntou, sentando-se ao meu lado no sofá. Bem, respondi. E o seu? Ocupado? O Dr. Martinez quer que eu faça alguns exames semana que vem. Só coisa de rotina. Assenti e sorri, mas por dentro já estava alerta. Se Tamires achava que podia me manipular, estava enganada. Se achava que eu aceitaria criar o filho de outro homem sem saber a verdade, também estava enganada. Eu sempre fui paciente. Era uma das minhas qualidades. Tamires dizia que essa era a característica que mais amava em mim, a forma como eu pensava antes de agir. Ela estava prestes a descobrir até onde minha paciência poderia ir. Nos dias seguintes, observei cada gesto dela, como tocava a biziz e cutucava a barriga quando achava que eu não estava olhando, como recusava café da manhã, como inventava desculpas para evitar qualquer contato físico. Ela tentava ganhar tempo, esperando o momento certo para me surpreender, mas eu estava preparado. O jogo havia começado e eu estava a vários passos à frente. 2 semanas depois de encontrar o recibo, fiz meu primeiro movimento. Tamires, estive pensando sobre o que você falou, sobre começar uma família. Ela desviou o olhar do prato com ovos, o garfo no meio do caminho até a boca. Estávamos tomando café da manhã num sábado, algo que não fazíamos há meses. O que tem? Perguntou. Talvez devêssemos parar de esperar. Talvez seja a hora de tentar agora. A cor sumiu do rosto dela. Com cuidado, pousou o garfo, como se fosse frágil demais para segurar. Rafael, pensei que combinamos de esperar até eu conseguir aquela promoção. Que promoção? Você nunca teve uma promoção. Ela mexeu no guardanapo. Ainda não é oficial, mas o senhor custódio sugeriu que pode haver uma vaga na gerência em breve. Outra mentira. Liguei para a Longstar Electric na sexta-feira fingindo ser uma vendedora. Não existia nenhum senhor custódio. A empresa tinha 12 funcionários e eu sabia os nomes de todos. Quanto tempo acha que isso vai levar? Perguntei. Não sei. Talvez alguns meses, talvez mais. 6 meses? Insisti. Mais ou menos na época em que minha gravidez começaria a aparecer. Acho que deveríamos tentar agora. Reforcei. Não estamos ficando mais jovens.
Ela se levantou abruptamente, a cadeira arranhando o chão da cozinha. Preciso tomar banho, Charlotte e eu. Vamos às compras hoje. A que horas volta? Perguntei. Não sei. Tarde. Depois que ela saiu, fiquei sentado na caminhonete, na garagem por 20 minutos pensando. Então, dirigi até a biblioteca pública na Avenida Central e usei o computador deles. Pesquisei sobre detetives particulares, advogados, procedimentos para teste de DNA. Anotei tudo cuidadosamente. Quando Tamires chegou em casa naquela noite, eu já tinha um plano. Como foram as compras? Perguntei. Ótimas. Charlotte me ajudou a escolher algumas roupas novas para o trabalho, disse, mostrando uma sacola da Target com 3 blusas largas e uma calça com cós elástico. Roupas de maternidade disfarçadas de normais. Ficam lindas, comentei. Ela dormiu na nossa cama pela primeira vez em semanas. Até me deixou tocar a barriga, embora tenha ficado tensa com o contato. Rafael, já pensou no futuro? Em como quer que nossa vida seja? O que você vê? Perguntou. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Vejo honestidade. Respondi finalmente. Vejo 2 pessoas que podem confiar uma na outra completamente. Ela ficou calada depois disso. Na segunda-feira seguinte, tirei meio-dia de folga e fui até o centro de Austin. Encontrei uma advogada chamada Helena Ventura, especialista em direito de família. Era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos gentis, que certamente já tinha visto de tudo. Preciso saber minhas opções, falei. Ela escutou enquanto eu explicava a situação. A gravidez, as mentiras, o tempo. Quer salvar seu casamento? Perguntou. Quero saber a verdade primeiro, respondi. Ela concordou que eu deveria fazer um teste de DNA, mas com cautela. Não deixar que Tamires soubesse das suspeitas até ter provas. Se ela tem 6 semanas de gravidez, o teste pode ser feito em poucas semanas com uma coleta de sangue simples e não invasiva. Ela nunca saberia, a não ser que procurasse no prontuário médico. Saí do escritório com cartões e folhetos, pronto para me proteger legalmente, mas antes deixaria Tamires jogar sua cartada. Naquela noite, ela estava mais carinhosa que o normal. Preparou o meu prato favorito, ensopado de carne com pão de milho. Falou sobre o meu dia e eu realmente respondi. Eu te amo, Rafael, disse ela enquanto limpávamos a cozinha. Eu também te amo, respondi. Era verdade, o que tornava tudo ainda mais difícil. Eu ainda amava a mulher com quem me casei, mas talvez essa mulher fosse uma mentira desde o começo. 3 dias depois, Tamires fez um anúncio. Vou visitar minha irmã Lucy em San Antônio neste fim de semana. Ela está passando por problemas no casamento. Tamires não tinha irmã chamada Lucy. Ela tinha uma irmã, Pamela, que morava em Houston e estava feliz no casamento há 8 anos. Quanto tempo vai ficar fora? Só sábado e domingo. Vou dirigir até lá sábado de manhã e volto domingo à noite. Assenti, fingindo acreditar. Naquela manhã de sábado, decidi segui-la. Me senti um personagem de um daqueles seriados que Tamires gostava. 3 carros atrás na Interestadual 25, com óculos escuros e boné, fazendo papel de detetive amador. Tamires não foi para San Antônio, parou por 20 minutos em um condomínio em plano e estacionou em frente a uma casa simples na rua Eu. Um homem saiu para encontrá-la. Ele era alto, atlético, de cabelo escuro. Beijou Tamires na entrada da garagem como se estivesse esperando por ela. Eu estava do outro lado da rua e registrei tudo com meu celular. A placa vermelha da caminhonete dele, o número da casa, o jeito como Tamires se entregava nos braços dele, como se aquele fosse o lugar a que pertencesse. Eles pareciam completos um com o outro. Esperei por 2 horas e depois voltei para casa. Naquela noite pesquisei o endereço. A casa pertencia a um tal Olívio Martinez, 36 anos, empresário e empreiteiro na Torresson Construção. Nos registros públicos não havia esposa nem filhos registrados. Tamires voltou no domingo à noite com sacolas de lojas de plano e histórias sobre os problemas no casamento da tal Lucy. Ela está pensando em terapia, disse, desempacotando um cachecol. Perguntei se ela havia contado para Pamela sobre nossos planos de formar uma família. Tamires hesitou por um instante. Não parece o momento certo. Na segunda-feira de manhã, liguei dizendo que estava doente e voltei para plano. Esperei em frente à casa da rua, eu até Olívio Martinez sair às 7h30. O segui até uma cafeteria na universidade. Entrei atrás dele na fila e pedi um café. Ele falava baixo ao telefone. Ouvi pedaços da conversa. Dizia ao marido dela que Tamires queria esperar mais algumas semanas antes de contar tudo. Meu café tinha gosto de cinza. Deixei-o no balcão e saí. A imagem começava a ficar clara.
Tamires e Olívio tinham um plano. Ela me enrolaria por algumas semanas. Anunciaria a gravidez como uma surpresa feliz, com tempo suficiente para esconder a verdade. Esperava que eu comemorasse, ficasse animado para ser pai, que planejássemos o futuro juntos. Enquanto isso, eu criaria o filho de outro homem sem saber. Marquei consultas com um investigador particular, Alfred Custódio, especialista em casos de infidelidade, e também com um laboratório que oferecia testes de DNA discretos. Quanto tempo para ter resultados? Perguntei ao técnico do laboratório. Após receber as amostras, cerca de 48 horas para o teste padrão, respondeu: pode ser feito sem que a mãe saiba, contanto que o marido forneça as amostras suas e da criança. Mas a criança ainda não havia nascido. Eu precisava de provas antes que Tamires anunciasse tudo. Restava uma opção arriscada, mas única: fazer Tamires acreditar que eu não desconfiava de nada enquanto juntava evidências para desmentir sua história. A oportunidade surgiu na quinta-feira seguinte. Tamires tinha mais uma reunião de trabalho. Eu sabia que isso significava outra visita ao Olívio Martinez. Desta vez, estava preparado. Passei a semana me preparando. Alfred Custódio me entregou um rastreador GPS menor que uma moeda de 25 centavos. Prendi-o ao carro de Tamires enquanto ela tomava banho de manhã. Também instalei um software no nosso laptop que monitorava a atividade dela na internet. Abri uma conta bancária só no meu nome. Quando Tamires saiu para a reunião, esperei 10 minutos e comecei a seguir o sinal do GPS no celular. Ela foi direto para a casa, na rua. Eu fiquei a 4 quarteirões de distância e segui a pé, mantendo-me nas sombras. Pela janela da frente, os vi no sofá, a cabeça de Tamires encostada no ombro dele, a mão dele repousada sobre sua barriga. Eles estavam construindo um futuro juntos. O futuro que estava sendo roubado de mim. Tirei fotos de vários ângulos, imagens nítidas dos rostos deles, com data e hora, mostrando que Tamires deveria estar no trabalho. Depois voltei para minha caminhonete e liguei para Alfred Custódio. Quero uma verificação completa dos antecedentes de Olívio Martinez. Pedi histórico profissional, relacionamentos anteriores, finanças, tudo até onde quer que eu vá. Fundo suficiente para saber com quem estou lidando. Na manhã seguinte, Tamires estava estranhamente silenciosa no café da manhã. Ela beliscava torrada, mexendo no celular. Está tudo bem? Perguntei. Só cansada, respondeu. Talvez você devesse tirar um dia para descansar. Ela olhou para mim com surpresa. Por que diz isso? Questionei. Você tem trabalhado demais. Todas aquelas reuniões até tarde são importantes para minha carreira. Eu sei, Rafael. Estou orgulhosa de você. A mentira saía fácil agora. Eu estava aprendendo a comparar as dela com as minhas. Naquela tarde, Alfred Custódio ligou com os resultados preliminares. O namorado da sua esposa tem um passado interessante, disse. 3 relacionamentos que terminaram mal, 2 denúncias por perturbação doméstica nos últimos 5 anos. E ele está desempregado. Desempregado? Perguntei surpreso. Sim, foi demitido da Torresson Construção há 6 semanas. Tem pensão alimentícia atrasada para uma ex em Mastro. Está com a hipoteca atrasada 3 meses, mais ou menos na época em que sua esposa engravidou. Mande tudo o que tiver, pedi. Naquela noite, Tamires anunciou que faria reservas para jantar no sábado em algum lugar especial. Tenho algo para contar, disse. Boas notícias, espero. Ela deu aquele sorriso ensaiado, preparado há semanas. Sábado me deu 2 dias para os preparativos finais. Passei a tarde de sexta no laboratório de DNA, aprendendo o que precisaria. Uma amostra de cabelo de Tamires seria suficiente para confirmar a paternidade assim que o bebê nascesse, mas eu precisava de algo imediato. A técnica do laboratório, a doutora Lori explicou minhas opções. Se sua esposa aceitar fazer um teste pré-natal não invasivo, os resultados chegam em 72 horas. É uma simples coleta de sangue e um cotonete da garganta do possível pai. E se ela não aceitar, você terá que esperar o nascimento. Diante do que você me contou, eu recomendaria também um aconselhamento jurídico sobre como lidar com a revelação. Eu já havia procurado aconselhamento jurídico. Helena Ventura foi clara sobre o que eu precisava para me proteger. Na manhã de sábado, fiz uma última ligação para Alfred Custódio. Quero um dossiê completo sobre Olívio Martinez até hoje à noite. Pedi fotos, registros, antecedentes criminais, tudo. Pode contar comigo. Tamires não tinha ideia de que seu plano perfeito estava prestes a ruir. No sábado à noite, escolheu o Boulevard para jantar, o restaurante italiano, onde tivemos nosso primeiro encontro 6 anos atrás.
Ela usava um vestido azul novo e tinha acabado de sair do salão. Estava linda, nervosa, como alguém prestes a mudar de vida. Pediu nossos pratos de sempre, frango à parmegiana para ela e lasanha para mim. Mal tocou na comida. Rafael, tenho algo maravilhoso para te contar, disse, estendendo a mão para pegar a minha, a palma suada. O que é? Perguntei. Vamos ter um bebê? Fiquei surpreso, quase chocado. Sério? Fiz o teste ontem. Estamos grávidos, Rafael. Depois de tanto tempo tentando, finalmente aconteceu. A mentira soou suave, ensaiada, provavelmente praticada por semanas. Tamires, isso é incrível. Quando foi? Quando é o parto? O médico acha que tenho cerca de 6 semanas, então o bebê deve nascer no fim da primavera. 6 semanas, na hora certa. Levantando-me, beijei sua testa. Essa é a melhor notícia de todas. Devemos comemorar. Já pedi champanhe, disse ela. Bem, cidra espumante para mim. A garçonete trouxe as bebidas. Tamires levantou o copo radiante. Ao nosso futuro? Disse. Ao nosso futuro? Concordei. Então, tirei do bolso do casaco um envelope pardo e o coloquei sobre a mesa. O que é isso? Perguntou ela. Abra, respondi. As mãos tremiam quando ela levantou a aba. Dentro fotos. Tamires e Olívio Martinez se beijando na entrada da garagem dele pela janela da casa. O carro de Tamires estacionado em frente à residência dele em 3 datas diferentes. Também incluía o histórico profissional de Olívio Martinez, mostrando sua demissão recente, antecedentes criminais, dívidas com pensão alimentícia e, por fim, um formulário de autorização para teste de DNA com minha assinatura. O rosto dela ficou branco, o envelope deslizou das mãos e as fotos se espalharam pela mesa. Rafael, eu posso explicar, disse. Pode explicar como engravidou durante os 3 meses em que não tivemos relações? Pode explicar por que mentiu dizendo que trabalhava até tarde? Você pode explicar quem é Olívio Martinez? Perguntei. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu já sei de tudo, Tamires. Agora só falta decidir se quer lidar com isso de forma discreta ou complicar ainda mais. Ela tentou fugir. Conseguiu chegar até o estacionamento, mas desabou antes de alcançar o carro. Encontrei-a sentada no chão, encostada na calçada, chorando e cobrindo o rosto com as mãos. Nunca quis que isso acontecesse, disse ela. Qual parte? O que aconteceu ou o fato de ter sido descoberta? Tamires olhou para mim com os olhos vermelhos. Acho que conseguiria fazer dar certo. Pensei que você nunca descobriria. Você realmente acreditava que eu era ingênuo? Não, Rafael. Eu esperava que você fosse mais inteligente. Na segunda-feira seguinte, os documentos do divórcio foram protocolados. Helena Ventura já havia preparado tudo antecipadamente. Tamires se mudou naquela mesma semana, levando apenas seus pertences pessoais. Olívio Martinez tentou me contatar uma vez, alegando que Tamires havia dito que já estávamos separados. Desliguei na cara dele. O bebê nasceu em maio. Tamires tentou me impedir de fazer o teste de DNA, mas meus direitos como marido me garantiam acesso ao exame. Os resultados confirmaram o que eu já suspeitava. Ele era filho de Olívio Martinez, não meu. Tamires e Olívio continuaram juntos por mais um mês após o divórcio ser concluído. Ela descobriu que ele estava considerando suas opções profissionais e que mantinha outros relacionamentos com 2 mulheres além dela. Uma noite, Tamires me ligou chorando, confessando que havia cometido o maior erro da vida dela. Ouvi-a com calma e depois desliguei. 6 meses depois, vendi a casa na rua Maple e me mudei para um apartamento menor em Frisco. Continuei trabalhando como engenheiro na Ventex Solutions Engenharia. Fui promovido a gerente e comecei a fazer aulas noturnas na Rollin College. Tamires conseguiu emprego como garçonete em Garland e batalhou para se sustentar. Olívio Martinez desapareceu assim que a pensão alimentícia do primeiro filho atrasou. Ela ficou sozinha cuidando do bebê, trabalhando em turnos duplos e morando em um pequeno apartamento tipo estúdio. As rosas que ela plantou no jardim da frente da nossa casa morreram no verão depois que ela foi embora. Eu parei de regá-las. Às vezes, a verdade é a única justiça que temos e isso basta. Tamires colocou todas as suas esperanças no amante, tentando me convencer de que a criança que ela esperava era minha. Sou profundamente grato a Deus, pois Ele nunca permite que aqueles que confiam nele sejam enganados. Ela já havia planejado tudo com outro homem. Naquele momento, eu já não tinha qualquer intimidade com ela. Dizer que eu seria o pai era, no mínimo, uma ironia cruel. Com o tempo, Tamires perdeu o emprego e hoje trabalha como garçonete, precisando se virar para sustentar o filho.
Eu segui minha vida com a certeza de que confiar apenas em Deus é o caminho, principalmente quando a mulher não tem caráter, como foi o caso dela. Agradeço à comunidade do Reddit pelo apoio, pois compartilhar minha história é uma forma de alertar outras pessoas. Traidores não consideram ninguém, são egoístas, narcisistas e só pensam em si mesmos. Não se envolva de forma precipitada em um relacionamento, seja alguém voltado para Deus, pois o Senhor sempre nos livra do mal. Termino aqui. Que Deus abençoe a todos. A traição não é apenas um ato momentâneo, é uma ferida profunda que rasga a confiança, destrói lares e abala aquilo que parecia inabalável. Quem trai não entrega apenas uma mentira, entrega um pedaço da própria alma à falsidade, sem pensar nas consequências que deixa para trás. Os traidores não destroem apenas relacionamentos, eles desmoronam a base de segurança e paz que o outro construiu com sinceridade. E não se engane, quem trai não pensa no seu sofrimento, não considera o que você sentirá ou perderá. Eles vivem no próprio mundo, acreditando que podem manipular, ocultar e sair ilesos. Mas a verdade é que a vida cobra. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi feito na escuridão vem à luz. A traição deixa cicatrizes que o tempo até pode suavizar, mas nunca apaga. É por isso que é tão importante guardar o coração, confiar em Deus e não se iludir com palavras bonitas. Quem trai uma vez mostra de forma clara que o respeito e a lealdade nunca foram parte do seu caráter. Se você gostou dessa história, deixe seu like para esse vídeo, compartilhe com a geral e se inscreva no canal Jornadas do Reddit para que essa história chegue a mais pessoas e possa de alguma forma abrir os olhos de quem esteja passando por uma situação difícil. O propósito do canal é ajudar, mostrar que você tem valor e que quem faz a verdadeira mudança na vida do ser humano é Deus.